Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Davi. Meu cabelo tá ruim, calma. Foda-se, meu cabelo vai ficar ruim. Sempre. Ah, outro vídeo. Coisa linda. Eu tô gravando esse vídeo aqui porque deu vontade. Que nem todos os outros. Mas é principalmente dessa vez porque eu quero conversar. E não porque eu tô fudido da cabeça. Uh! Ah, bom, eu tô. Ontem eu tive problema, muito problema. Ontem minha mãe. Ai, eu tava conversando lá, ela me pediu pra fazer umas coisas. Eu falei, mãe, pode por favor fazer isso, isso, isso. Ela falou. E aí depois ela escutou o que eu falei, aí ela respondeu que sim. Eu tenho bastante problema com me sentir ignorado dentro da minha família, né? Eu sinto que tudo que eu falo é ignorado, jogado fora. Às vezes eu falo uma coisa, aí me respondem com uma pergunta e a resposta da pergunta é a mesma coisa que eu falei pra eles antes deles me perguntarem, aí eu repito a mesma coisa que eu já tinha falado. Isso acontece 3 vezes a cada conversa, é um negócio cansativo. É... E sinto pequeno, né? Porque daí eu sinto que eu não importo nem um pouco, nem dentro da minha família. O que é um pouco estranho. Mas acontece, eu acho. Talvez não pra todo mundo, mas às vezes, né? Então isso aconteceu ontem. E aí eu tava com muito problema já dentro da minha cabeça. Eu tava estressado pra caralho. Eu sempre tô estressado pra caralho. Mas ontem eu tava pior. Ah, e aí ela fez isso, eu falei, caralho. E aí eu comecei a chorar e eu fui pro meu quarto chorar. E aí eu dormi chorando. E acabou por isso. Ah, e aí eu voltei pra aula hoje, por causa que eu não tinha ido, porque eu tava com Covid. Covid! Eu tava com Covid no último vídeo que eu gravei, inclusive, eu acho que eu não falei. Não que mude muita coisa, mas eu tava. E agora eu não tô mais. E aí eu fui dormir chorando, aí hoje eu tive que ir pra aula. Estressado pra caralho, eu tive que conversar com um monte de gente, tava tendo festa por causa que a gente escolheu o regente, aí o Lourenço tava maluco. Lorenzo ele gosta de conversar com qualquer pessoa, no sentido de pegar a pessoa, ele ama qualquer pessoa que ele, qualquer guria que ele conversa, ele se apaixona por algum motivo. Ele fica dando mole pra qualquer pessoa que ele conhece. Aí quando a pessoa dá mole pra ele, ele fala: "Não, mas eu não quero nada, eu não quero nada, eu nunca fiz, eu não quero nada, eu gosto daquela pessoa, eu não quero nada". E aí ele continua dando mole pra mesma pessoa. Hoje ele tava dando mole pra guria que tava dando mole pra. Não, é que isso já aconteceu várias vezes antes, tá? Não é a primeira vez que aconteceu. Mas o que tá acontecendo é que tem uma guria no terceiro ano. A gente vai na sala do terceiro ano pra poder conversar com a galera de lá. Eu vou lá pra conversar com o Renan Kesma e ver o resto da galera do grupo do Renan Kesma que eu gosto. Eu gosto da galera do grupo do Renan Kesma. Eu gosto da Boff, eu gosto da Bárbara, eu gosto do Peter. Bom, vocês não vão saber pelo nome, né? Mas eu gosto deles, eles são pessoas bem legais. Só que daí vai o resto do grupo. E aí fica difícil ficar conversando com eles toda hora. Até porque eu não sei se aquele grupo gosta do nosso grupo, né? Não que precise gostar. Cada um faz a merda que quiser. Foda-se. Mas a questão é que entrou guria nova nesse ano, pro terceiro ano. Na turma do terceiro ano. E o Lourenço começou a conversar com essas garotas que entraram nova. E aí a Rafaela falou: "Cara, eu acho que ela tá dando mole pra ti". E aí ele falou: "Não, eu não gosto dela. Eu não quero ficar, e eu gosto daquela pessoa, eu tô indo pro culto com aquela pessoa". E aí depois a gente foi lá na sala e aí ele começou a ele começou a dar mole de novo pra mesma guria que ele falou que ele não gostava. Ele fez a mesma coisa com a Maria Eduarda ano passado, que vocês também não vão saber por nome. Ele fez isso com qualquer garoto que já ficou perto dele. Qualquer garoto que já ficou perto dele, ele faz isso. É até estranho, pra ser bem sincero. Eu não gosto. Mas daí também, né? O que eu tô esperando de alguém que vai pra igreja
todos os dias da... Não é todos os dias da semana, é tipo umas 2 vezes por semana. Ele vai na igreja no UP. E aí, tipo, o que que eu posso esperar de uma pessoa que vai pra igreja tanto, né? Principalmente no UP, que é tipo uma mega church. Aí é mais maluquice ainda, né? Aí é misoginia, né? Toda hora ali. E aí, ai não, que eu não alimento a carne, que eu não bato punheta. E ele vai lá e fica falando merda sobre o assunto. Ele é um experimento social, né? A Bárbara fala, fala isso e eu não concordo só porque o Lorenzo, eu sinto que ele tem noção do que ele tá fazendo, mas ele não tem a mesma. Tipo assim, ele subconscientemente ele tem noção do que ele tá fazendo, só que na consciência dele não chega o pensamento, só que por baixo ele entende, sabe? É um negócio estranho. É, tem outra coisa estranha sobre o Lorenzo também, que teve um dia que a gente foi na casa dele pra jogar RPG, dormir e fazer um churrasco. Nós foi cozinhar lá na casa do Lorenzo Tomás. Aí fui eu, o Luciero, a Rafa, ela, o Felipe, o Renan Kesma e obviamente o Lorenzo, porque daí a gente tava na casa dele. É o grupo Fofura inteiro, né? É o nome que a senhora Vera deu pra gente. E quando a gente tava lá, a gente fez a nossa parte. Eu fiz a minha parte lá. Eu tirei os pedaços da gordura da carne que estavam dura. Eu tirei os nervos. Eu cortei as carnes. Botei só a carne longa no espeto. O resto das carnes que foram no espeto foi a Rafaela. Rafaela, parabéns, Rafaela. Muito bom trabalho. Quem salgou as carnes foi o Felipe. Junto com o Lutiero. O Felipe e o Lutiero salgaram as carnes. Boa, Felipe. Boa, Lutiero. O Lorenzo, junto com o Felipe, ficou cuidando da carne no fogo. Eu só fui lá, cortei uns pedaços que tava fudido da carne, que a única coisa que eu sei fazer é cortar na cozinha. Eu só sei cortar, eu sei cortar bem. E sei cozinhar também, só que a questão é que eu nunca tinha feito churrasco no fogo. Eu só fiz em tipo grelha, sabe? Grelha, eu digo grelha, 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 não grelha tipo churrasco, fogo assim, solto, sabe? Mas tipo a brasinha. E aí eu não tinha certeza de como fazer. Eu sabia manter o fogo vivo, que é o que eu fazia quando eu era criança. E aí eu deixei pra eles o trabalho deles, enquanto isso ficou eu e a Rafa ali conversando. E aí o Lorenzo, ele tava com algum negócio de que eu não conseguia, eu não podia ficar do lado da Rafa. Ele ficava toda hora tentando me pedir pra mim ir pro outro canto, pra mim sentar em outro lugar. E ele ficava tentando se enfiar no meio de mim e a Rafa. E parecia tipo um ciúme, como se ele fosse namorado dela, mas ele não é namorado dela, ele é amigo dela. E aí eu fiquei confuso. E aí depois de um tempo o Lutiero falou a mesma coisa pra mim. Ele falou que nesse dia o Lorenzo tava estranho, que eles tiveram que falar com o Lorenzo, porque ele não parava de ficar fazendo isso. E eu sinto que o Lorenzo ele vai virar um pai de família que bate na mãe. É... Desculpa, mas é o que eu sinto. Desculpa, Lorenzo, eu gosto de tu como pessoa, mas eu sinto que o teu futuro não é dos melhores. Com todo respeito. Tu não é a pessoa mais inteligente, não é a pessoa assim com menos preconceitos. Eu acho que tu vai virar, se tu seguir no caminho que tu tá agora, tu vai virar uma pessoa bem assim, ruim. É que se eu falar as coisas que são ruins, ele não vai nem entender que é ruim, porque ele não tem pensamento crítico, ele só vai com o que a igreja dele fala. Eu acho que ele não vai. Assim. Desculpa, Lourenço, tu é uma pessoa incrível, eu te amo, tu é super engraçado, super fofo, mas tem coisa que tem que mudar. E a maioria delas é relacionado com o jeito que tu vê mulher. Porque eu sinto que tá bem estranho isso. Ahn, eu desviei total do assunto, né? Eu comecei a falar do Lorenzo. Mas é que é um negócio que é meio estranho mesmo. É um negócio que eu me sinto estranho sobre. Que eu queria falar sobre com ele. Mas porque ele é o Lorenzo, eu sinto que ele não entender nada do que eu falei. Ele não ia entender nada do que eu falei. Eu ia falar um monte de coisa e ele ia ficar confuso. Ele não ia entender o que eu tô falando sobre. Ele ia falar, não, mas eu não faço isso. Ia continuar vivendo a vida, porque ele não pensa nas coisas. Desculpa, Lorenzo, mas é verdade. Ah, talvez eu tô sendo, tipo, um pouco
direto e reto demais, eu deveria falar com mais amor. Mas meio que é a verdade, tá? Não é. Infelizmente não é só eu que penso isso. Eu acho, né? Do que eu entendi do que o Luthier e a Rafa me falaram, eu acho que eles pensam igual a eu. Mas se não, então eu tô sozinho aqui falando merda da minha própria cabeça. Perfeito. Tem aquele jogo lá, né? My Singing Monsters. Eu ia cantar uma música nada a ver. Eu ia cantar aquela do A Wimba Whip, A Wimba Whip, A Wimba Whip. In the jungle. Mas não tem nada a ver com My Singing Monster. My Singing Monsters é aquela bom do bom bom do up bom do bom la 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 bom do bom do up bom do bom la 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 la. Cada vez pior, né? Bosta suja. Quero também xingar todos os homens que, que existem. Oi, homens que existem no planeta Terra. Eu odeio todos vocês. Eu não sou homem, eu sou não binário, acredite se quiser. Eu não tenho aparência de não binário, mas também o que seria aparência de não binário, né? Isso daí é preconceito teu, se tu acha que existe uma aparência de não binário ou aparência de trans. Isso daí é tudo coisa de preconceito. Então cala tua boca e ouve. E ouve o que o outro lado tem pra dizer, caralho. Homens, vamos melhorar. Vou trazer uns dados aqui, ó, que eu pesquisei assim, faz tipo um mês que eu pesquisei isso, tá? São dados reais, estudos reais. Um a cada 6 homens sofre assédio. Então, numa sala ali de 30 pessoas, 5 homens sofrerão assédio. Uma sala, eu digo, sei lá, uma sala de aula. 1 a cada 31 homens sofrem com uma tentativa ou um estupro que completou, né? Que aconteceu mesmo. 1 em 31. Então, numa sala de 30 pessoas, nenhum no caso, né? Mas numa sala de 31 pessoas, então uma pessoa teria sofrido com isso. Se a sala de 31 pessoas fosse só com homens. Mulheres. 1 a cada 2 mulheres sofreram com assédio. Então, numa sala de 30 pessoas, de 30 mulheres, 15 teriam sofrido com assédio. O que é fudido, porque eu sofri com assédio e até hoje eu fico com aquilo na cabeça, porque é um caralho. É nojento pra caceta. A pessoa me deu um monte de beijo. Nossa, é um negócio nojento. É ruim, é ruim. E 1 a cada 5, se tu juntar tua mãe, tua avó, tua irmã, tua tia e tua prima, uma delas já sofreu com tentativa ou uma ação, um ato completo de estupro. 1 a cada 5. Uma sala de 30 mulheres, 6 mulheres vão sofrer com estupro. Tá entendendo? E por que eu tô falando disso hoje? Por causa que na minha sala tem a porra do Vinícius. Não é só o Vinícius, é todos os outros homens que não sejam o Lutiero, eu, o Felipe e o Lorenzo. Eu realmente não consigo pensar em outro homem que daquela sala que não faria piada com estupro. Todos os outros homens que tem naquela sala fariam piada com estupro. Fizeram uma piada com estupro hoje. Né? E aí... E aí tu vê o quão normalizado isso é. Porque na sala de 33 pessoas, vamos dizer que 12 são homens, porque tem mais mulher do que homem naquela sala. Então vamos dizer que 12 são homens. Acho que é isso. Porque senão, porque daí é 16 mulheres, então é mais do que 12, tá certo. Vamos dizer que é 12 homens. Daqueles 12, 4 não falam piada de estupro. Todos os outros banalizam do estupro, banalizam o assédio, banalizam agressão física contra a mulher. Tá entendendo? Isso não é algo que acontece no Brasil, isso acontece no mundo inteiro, né? É assustador que mais de 75% dos homens acham que estupro é algo engraçado.
Quanto de gente que faz piada com o Epstein até hoje nessa bosta. O cara estuprou e traficou milhões. Não, milhões não. Milhares de crianças. Tipo, acho que é mais de 20 mil vítimas, eu acho. Não sei se é 2 mil ou 20 mil vítimas. É uma diferença grande. É. Mas só de ser mais de uma. Só de ser uma vítima já tava errado. Ser 2 mil vítimas. E aí a galera chega e finge que aquilo é engraçado, e finge que aquilo é normal, e finge que aquilo. E aí tem gente que vai lá e defende, sabe? O cara. Teve aquele caso do cara que ele matou o próprio filho por causa que a esposa traiu ele. Teve gente defendendo aquilo. Tem gente defendendo aquilo. Porque como que chegou num ponto em que machismo virou opinião e não crime? Tem o meu, homens, vamos mudar? Vamos parar de ser homem? Vamos virar mulher. Todo mundo vai virar mulher agora ou não binário, porque não existe um mundo com homens que seja seguro. Por causa disso que elas escolhem a porra de um urso acima de um homem. Porque todos 90% dos homens veem isso, ignoram, ignoram. Como, sabe? É um negócio assustador, é assustador. É assustador como que o mundo chega nesse nível e como que isso é aceitado, né? É estranho demais, é estranho demais. Principalmente pra mim, que tenho 16 anos, que vou ver que eu vou crescer e vou ter que conviver com essa porra dessa escória da humanidade, dessa escória da sociedade humana aí. Esse caralho aí que merece mais do que a morte, merece pior do que a morte, merece 300 mil anos no purgatório, sofrendo infinitamente. Porque caralho, cara, como que tu transforma 70 anos de de trauma de uma pessoa em uma piada, velho? Bo Burnham, eu gosto desse cara. Ele falou, eu não lembro qual que é o nome da música direito. Eu acho que é no segundo comedy special dele. Ele faz uma música sobre a comédia, né? Sobre comédia, porque comédia é um negócio, é um mundo ruim, tá? O mundo da comédia é um mundo horrível, cara. Se tu começar a ver comediante que não é o que tu gosta, e sim o comediante que é mais famoso, tu vai ver que, tipo assim, os top 50, top 70 é tudo homem misógino rindo de mulher e rindo de gay e rindo de trans. Por quê? Sabe? E rindo de tragédia, rindo de terrorismo, rindo de... Sabe? É um negócio assustador que isso é o normalizado e que tem gente que gasta dinheiro pra ver alguém falar... Pra ver alguém rir da cara de gente que tá morrendo de fome ou morrendo torturado. Não faz sentido. Sabe? De novo, Bo Burnham, né? Deixa eu voltar, porque eu falo e aí eu distraio e eu, né? Bo Burnham, esse cara, ele é um cara que pensa nas coisas, né? Que te leva muito longe na sociedade atual, porque a maioria das pessoas não pensam. E ele tava falando sobre a comédia, até porque ele é o caba da comédia, né? Ele é o caba que faz comédia junto com a realidade. Ele mistura o mundo pessoal dele com o mundo real, e ele transforma isso em uma, né? Ele brinca com o estereótipo e tudo mais, e sempre com uma mensagem por trás. E aí ele tava falando sobre como a comédia, ele falou que a comédia, ela era basicamente o ser humano... Isso é uma música, tá? Eu tô resumindo muito a letra. Não resumindo, eu tô interpretando a letra do jeito que eu entendi ela.
e trazendo pra vocês. Isso não quer dizer que é exatamente isso que ele queria dizer, isso quer dizer que é o que eu entendi do que ele falou, tá bom? Eu não consigo te trazer a música, mas vai ver o comedy special dele inteiro, tem 1 hora e pouco, tá na Netflix, o segundo, que é o que eu tô falando sobre. O primeiro pra mim é o melhor, é What, saiu em 2010, tá no YouTube, é o meu favorito, eu amo aquele lá. Vê o segundo que tá na Netflix, que é o que eu tô falando sobre. Ele também fala sobre supremacia branca e tudo mais, que também é uma grande, assim, ele só fala verdades. Ele fala de uma forma pejorativa, mas no final das contas ele fala verdades. Às vezes eu me sinto estranho, mas podia ser pior. Então, o que ele fala, né, sobre a comédia é que a comédia, ela é uma criança, um comediante, ele é uma criança que fez uma piada e recebeu atenção e nunca mais cresceu e agora ama a atenção e fica fazendo piada e vai para caminhos inimagináveis para poder ganhar essa atenção. Ele também fala que um comediante ele é só um ser humano que capitaliza nos instintos mais básicos dos seres humanos, onde terror, medo e dor é transformado em piadas, né? Então, tem uma linha. Eu vou falar em inglês porque eu não vou conseguir pensar em inglês e traduzir para português, tá? Mas eu vou falar em inglês e depois eu vou traduzir o que significa. Ele fala. Puta, esqueci. Tem que pegar a letra. Mas ele fala tipo assim: puta que pariu, esqueci total. Calma aí, velho. Acho que achei. Ele fala: Being a comedian isn't being an insensitive prick capitalizing on the most basic impulses of the public. It's being a hero. O que significa é que, em português, ser um comediante não é ser um insensitivo idiota que capitaliza nos sentimentos mais básicos humanos do público. É ser um herói. No sentido de que mulher estuprada. No sentido de que isso dali que eu falei agora, né? Porque tem gente que faz isso. Mas ele fala também uma coisa interessante antes de falar essa linha, que ele fala que é I saw an old man get hit by a train. He didn't see it in the pouring rain. He didn't hear me he didn't hear me shout, look out for the train, because I didn't say anything. I just thought, ooh, this is gonna be sad. And it was. I'm a fucking genius. Isso mostra o que ele quer dizer com isso, do jeito que eu interpretei, é que o comediante, ele, por querer, deixa as coisas ruins acontecerem. Ele, por querer, quer que as coisas ruins aconteçam, porque é o jeito que ele tem de poder ganhar a atenção dele. É o jeito que ele tem de poder ganhar o mundinho que ele tem especial dentro da cabeça dele. Então ele deixou o homem velho morrer para poder se venerar, para poder falar: caralho, isso vai ser uma puta de uma piada depois. Porque o cara não viu e ele morreu. Vai ser uma piada incrível, cara, é sério, nossa, sabe? E é meio que é isso. O humor realmente, hoje em dia o humor ele virou ser um insensitivo idiota que se aproveita do genocídio, da dor e do sofrimento humano para poder ganhar um pouquinho de atenção. E é isso que eu vejo acontecer em volta do mundo inteiro, né? Não só nos top 70 comediantes, mas em todos os homens que fazem piada com qualquer tipo de coisa relacionada a estupro, morte, genocídio, 9/11 e Irã, e escola sendo explodida e criança sendo traficada.
Qualquer tipo de pessoa que faz piada com isso faz porque no mundinho dela aquilo dá um pouquinho de satisfação. Tem uma galera que olha pra ela e fala: olha ali a pessoa sendo um pouquinho maluca. Sendo um pouquinho maluca. Ah, que malucão. Ah, malucão. E aí a pessoa ganha vida em cima dessa construção social de que a dor é algo engraçado, de que a dor é algo bom quando não é contigo. Que é o que o comediante ensina. É o que o comediante atual hoje em dia ensina. Que a dor quando não é contigo é engraçada. Quando a pessoa que tu não conhece morre a tiros por causa de algo que ela fez de bobo, é engraçado. Porque ela fez algo bobo. E daí agora ela morreu. Loser. Bobão. Aí chega e a mãe dela morre por causa disso. E aí ela sofre. Por causa que daí é com ela. Por causa que daí ela sente o que a outra família sentiu. É uma falta de empatia realmente só ser um idiota insensitivo que capitaliza nos mais básicos sentimentos humanos. É literalmente... é literalmente a base da comédia é se aproveitar da dor humana hoje em dia. Muito tempo foi. Muito tempo foi. A comédia por muito tempo foi só rir de quem já tava fudido. Foi rir do escravo que tava tendo que comer a carne da própria mãe por causa que eles faziam isso. Eles faziam um escravo ser canibal. Eles faziam um escravo comer outra pessoa, outro escravo, por causa que, sim, é engraçado. Haha! O humor sempre foi construído nessa base de dor estranha, que hoje em dia é utilizada de uma forma ruim, sabe? Para poder banalizar os piores acontecimentos possíveis. O Trump bombardeou uma escola. Trump bombardeou uma escola. Uma escola. O que a escola tem a ver com a porra do terrorista iraniano? Agora ele quer resolver os problemas do Brasil, sendo que ele nem categorizou a Ku Klux Klan, que é o maior grupo racista nazista atualmente, como um grupo terrorista. E aí ele quer mexer no Brasil? Sabe? E a galera, em vez de se preocupar em entender o que tá acontecendo, ela resolve falar: vai morrer ali, ó. Vai morrer. Vai morrer. Que nem a porra de um macaco idiota, uma foca que parece que quando ganha um peixinho por matar alguém, vai continuar matando, porque ganhou o peixinho. Caralho, cara, tu é um ser humano pensante, não vive a base de recompensas. Vive a base da moral, mínimo da moral possível. Deus não te ensina isso e tu é cristão. Deus nada te ensina isso, não tem nada que te ensina isso, é normalizado. E eu tento entender como que o mundo chega nesse ponto. E o lado ruim é quem quer defender as pessoas que sofrem com isso. Eu não entendo, eu não entendo, não faz o menor sentido. É realmente assustador que chegou nesse ponto, né? Muito assustador. Abriram uma porta, tem alguém em casa. Não sei se é meu pai, minha mãe ou a minha irmã. Mas é assustador que chegou nesse ponto a vida atual. O quão banalizado tudo é, o quão normalizado tudo ficou. Tem um cara que eu gosto que ele posta umas músicas. Ele tipo... ele faz ele corta um clipe, né? Ele pega um vídeo que já tem de alguém falando alguma merda fascista, preconceituosa, e ele bota o clipe da música dele que fala exatamente sobre isso. E aí ele tem uma música que fala tipo... deixa eu lembrar da letra. Eu esqueci do que eu tava falando no geral, calma. Eu esqueci tudo que eu tava falando sobre.
Tô olhando diretamente pra você. Sabe aquele áudio do Tiranossauro Rex que daí que ele fala tipo assim: "Ah, se um T-Rex tá olhando pra você, ele está olhando para você". E aparece o Tiranossauro Rex assim, ó, bem escuro assim. Isso aconteceu numa época no Reels do Instagram ou TikTok. Não sei porquê. É. Tá, o cara lá da música. É que eu lembro da música do Mr. Jones Lives in the Past. Mas é. Também tem aquela Raise your boys to be sons and your girls to be daughters. Mas não é essa que eu tô procurando. Mas enfim, ele fala exatamente sobre essa questão de na próxima vez não vai ser o imigrante, na próxima vez vai ser você, sabe? Eles vão seguir até não ter mais ninguém. Começou com imigrante, depois vai para pessoas negras, depois pra ti, depois vai ser pra ti, tu que tá sentado aí agora vai sofrer por causa que ninguém vai contra eles. Todo mundo tá com eles até acontecer com a pessoa em si. Isso meio que reflete o que eu tava falando sobre a comédia, porque quando não é contigo, tu não liga e fala, não tem o que fazer, né? E aí quando acontece contigo, tu resolve chorar e se preocupar. Caralho, cara. Caralho. Caralho, como é que. Como é que chega nesse ponto? É meio estranho, né? É confuso o quão hipócrita o ser humano é consigo mesmo sem nem perceber. Tá tudo bem ser com a pessoa negra, mas quando acontecer comigo, aí tá errado. Aí não pode. Sabe? É estranho. É muito estranho. Eu sei que eu poderia ter trazido muito mais dados para esse vídeo. Eu só trouxe um dado, que é o dado da quantidade de mulheres que é estuprado. Mas eu sinto que isso daqui não é algum tipo de argumento que é pra te convencer com dados, e sim com o básico da moral humana, talvez. Tipo, se tu entende o básico sobre empatia, tu vai concordar com o que eu tô falando, imagino eu, né? Então é isso que eu tinha pra falar. Eu tinha que reclamar do ser humano no geral, mas principalmente dos homens, que são os que têm essa questão toda com comédia, genocídio, estupro, dor e haha gay. Porque, embora digam que é só uma piada, é uma piada que normaliza algo ruim, né? É uma piada que normaliza estupro, é uma piada que normaliza homofobia. E por esses motivos, uma a cada 5 mulheres sofrem com alguma tentativa de estupro na vida. Por causa disso, 40% das pessoas trans se matam, né? Porque a piada, depois de um tempo, depois de ser contada por certo tempo, para de ser uma piada e vira um pensamento real da pessoa, né? É literalmente mentir pra si mesmo até acreditar na própria mentira. Isso é algo real da psicologia que tu pode fazer se tu começar a mentir pra ti mesmo que tu gosta de quem tu é, de que tu ama o que tu faz. Se tu se mentiu bastante, tu alguma hora vai começar a acreditar nisso. E é isso que a piada faz hoje em dia. Ela faz tu mentir pra ti mesmo de que estupro e homofobia e transfobia e racismo e xenofobia é normal. Até que uma hora tu começa a falar, tá bom, é normal então. Não é algo pra rir. É algo que deveria acontecer. Porque todo mundo fala, eu falo, ninguém fala nada sobre, então é pra acontecer então, sabe? E é esse eu acho que o ponto principal, que realmente o homem o homem, eu digo o homem, gênero homem, tá? Gênero, sexo masculino. Sexo nem tanto, porque nem todos os homens, mas assim, basicamente o sexo inteiro, né? Eu incluído, tem algum tipo de normalização
dentro da cabeça com isso, porque a família, nem os amigos, nem ninguém fala sobre isso ou ensina ele sobre isso. E aí a mulher sofre por causa disso. Imigrantes, negros, gays sofrem com isso. Porque eu não aprendi algo que não deveria ser nem aprendido. Deveria ser só básico do ser humano. Mas enfim, né? Eu já falei isso bastante. Realmente, natureza humana é um negócio ruim. O jeito que a mente humana funciona é merda. Eu não gosto de nada do que o ser humano fez na história. Eu acho que a sociedade humana é o maior erro histórico do mundo. E que realmente, depois de certo tempo, se continuar do jeito que está as coisas, não adianta muito a gente nem reclamar mais, porque não vai ser só 50%, vai ser 90% que vai pensar assim. Então, né, ruim. Eu vou acabar meu vídeo aqui, porque eu não posso ficar falando infinitamente. Eu já falei sobre coisa bastante, falei sobre coisa pessoal e também falei sobre coisas no geral do mundo. E eu queria saber também, principalmente das mulheres, o quão comum pra vocês é um homem, tipo, tu tá no ônibus e um homem fica te encarando, ou coisa do tipo. Porque esse tipo de coisa nunca aconteceu comigo. Eu sofri um caso de assédio, no caso assédio sexual, né? Assédio moral já foi outra vez com o meu vô, porque roça, né? Acontece, ele é da roça, ele não tem limites. Mas assédio sexual de beijo e toque, assim, uma vez, pra mim é horrível, foi horrível. Eu não é algo que eu lembro constantemente, mas quando eu lembro eu me sinto mal sobre, sabe? Algo que eu me sinto ruim de saber que eu vivi aquilo. E ter que viver com isso, tipo, ter algum acontecimento do tipo, imagino eu que toda semana deve ser algo muito traumatizante, estranho. Talvez não é porque tu se acostumou, mas não é algo que tu deveria se acostumar, sabe? É um sentimento estranho que eu tenho sobre isso. Por causa disso eu quero entender melhor realmente sobre como que é viver a vida do outro lado, né? Pra mim poder ajudar mais. E também porque eu odeio homem. Então, beijo pra galera. Eu amo todos vocês. Dá um soco na cara de todo estuprador ou homofóbico ou qualquer tipo de pessoa preconceituosa que vocês verem. Por favor, dá um soco bem dado, faz a pessoa cair dura no chão e sai andando, porque ela merece. Graças a Deus, racismo é crime no Brasil. Deus não, porque eu não acredito em Deus, mas que bom que racismo é crime no Brasil. Só queria que a idade de consentimento não fosse 14 anos e fosse, por exemplo, 16 ou 17, que faria muito mais sentido, né? Enfim, beijo pra todo mundo. Eu vou ter que parar de gravar o vídeo porque acho que esse vídeo já tá muito longo. Boa sorte pra galera aí, né? Que vai sofrer com qualquer tipo de assédio ou estupro. Eu espero o melhor pra vocês. Beijo, tchau, tchau.